Conversa Fraterna com Dora Rodrigues. Olá, hoje nós vamos iniciar uma conversa fraterna pautada em um livro, porque os livros a gente compra, a gente estuda, pesquisa, e aí num determinado momento, como esse, em que eu estava preparando um trabalho sobre liderança espírita, eu tive nas mãos o livro Conviver e Melhorar, que é um livro que trata da questão do atendimento fraterno e da liderança espírita. Um livro maravilhoso que foi escrito pelos espíritos Lourdes Caterine e Batuíra, psicografado pelo médium Francisco do Espírito Santo Neto, sobre a direção do espírito Hamed. E eu, olhando para esse livro, eu digo, esse livro dá uma bela conversa fraterna. E é isso que eu estou fazendo. Eu estou trazendo esse livro para a gente conversar nas nossas conversas fraternas sobre o conteúdo dele, porque com certeza tem muito a acrescentar ao nosso trabalho, às nossas dúvidas, aos nossos questionamentos no trabalho da nossa casa espírita. Você está assistindo Conversa Fraterna com Dora Rodrigues. E já começando, nós temos aqui na introdução, na apresentação da obra, uma fala do espírito Hamed. O Hamed, para quem não conhece, é um espírito indiano, que se mostra como um espírito indiano, claro que em uma das suas reencarnações. Ele traz as obras As Dores da Alma, Os Prazeres da Alma, Renovando Atitudes, e nessa aqui ele faz uma apresentação inicial da obra. Eu vou trazer aqui alguns trechos do que ele traz. A obra se intitula Conviver e Melhorar, e o Hamed diz, nesse texto, que todos nós venceremos com mais tranquilidade os solavancos da vida quando reunidos em uma equipe espírita que nos encoraja a sensibilidade e o crescimento intelectual, e, além disso, nos possibilita a descoberta da riqueza de nossos talentos inatos. Justamente, o trabalho na casa espírita, ele tem essa condição de nos despertar, de nos encorajar o crescimento intelectual, de possibilitar a riqueza de nossos talentos inatos, porque quantas pessoas, né, que se desenvolvem ao contato com a doutrina espírita, dentro do trabalho na casa espírita, que chegam assim meio que tímidos e daqui a pouco estão realizando uma tarefa, coordenando um grupo, fazendo palestras, auxiliando no passe, realizando coisas que antes não passava pela mente que fosse capaz de fazer. Isso se reflete também na vida do dia a dia. Há uma transformação também na vida da pessoa, na vida de relação familiar, no trabalho, em todos os lugares. E aí ele pede que nós observemos uma colmeia, porque observando a colmeia nós podemos aprender a nos organizar e a trabalhar em regime de cooperação, da mesma forma como fazem as abelhas. Segundo Hamed, elas são educadoras exemplares. Elas têm um eficiente sistema de divisão do trabalho, perfeita comunicação entre elas por meio de sons e movimentos, relacionamentos harmônicos e comportamentos de extrema união, e resistem unidas a qualquer força que as ameace. Então, só aqui a gente já tem uma orientação de como a gente deve se conduzir no trabalho. Eficiente sistema de divisão de trabalho. Geralmente as casas se organizam dessa forma, com as coordenações, com os trabalhos, os trabalhadores colocados nas funções. Essa perfeita comunicação entre elas por meio dos sons e movimentos, que a gente não pode deixar que não aconteça, as nossas reuniões, as nossas conversas, as nossas trocas, para ir melhorando o trabalho. Esse relacionamento harmônico e os comportamentos de extrema união, extremamente importante, altamente recomendado por todos os espíritos, porque é a única forma que a gente tem de resistir a qualquer ameaça. E a gente sabe que o trabalho espírita, ele vive em constante ameaça das trevas, né, que não querem que o trabalho flua, que a gente permaneça na tarefa,
porque eles entendem que existe um progresso da criatura humana e eles não querem de maneira nenhuma esse progresso. Então, aqui ele nos fala de Batuíri e de Lourdes Catherine, que estão nesse livro nos ensinando a entender aquelas pessoas que às vezes nos pedem ajuda, dentro ou fora da casa espírita, e a responder a elas, a conviver com elas e a aconselhá-las. Então, é um livro importante, não só para o trabalho na casa espírita, mas para a vivência, né? Porque entender, ouvir as pessoas que nos procuram, que nos pedem ajuda, isso não é só na casa espírita. Acontece no nosso trabalho, em casa, na rua. E a gente vai, a partir desse estudo, aprender como responder a essas pessoas, como conviver com elas e como aconselhar. Então, nesse livro, segue o Hamed dizendo que os autores pretendem auxiliar-nos a ter um bom relacionamento com nós mesmos. Veja bem, em primeiro lugar, relacionamento com nós mesmos, para que possamos lidar melhor com as personalidades difíceis que encontramos em nossa esfera familiar, nos ambientes profissional e social, e algumas vezes no grupo de fé religiosa. Quando eu reli esse parágrafo, eu fiquei pensando, eu digo, eu preciso estudar essa obra, eu estou precisando dessas orientações, porque eu preciso aprender a lidar primeiramente comigo. Eu preciso me auxiliar a ter um bom relacionamento comigo, em primeiro lugar. Para, a partir daí, eu poder ter esse relacionamento também no meu lar, no meu trabalho, e até no grupo, no centro espírita, em que estamos situados. Segue Hamed dizendo, somos todos professores e alunos, partilhando a mesma escola da vida, aprendendo uns com os outros. Então, ninguém aqui é mais nem menos do que ninguém. Em qualquer lugar em que estejamos, nós somos professores e alunos. Nós estamos a toda hora ensinando e aprendendo alguma coisa. Os papéis que representamos na atual encarnação são aspectos passageiros da personalidade humana que ocultam a nossa essência verdadeira. Então, às vezes a gente diz assim, eu sou o presidente da casa. Não, eu estou o presidente da casa. Em essência, eu sou um espírito eterno. Nesse momento, eu estou aqui encarnado na personalidade de Dora Rodrigues, o meu trabalho, a minha função, tudo isso é passageiro. É apenas uma face daquilo que eu estou vivendo nessa encarnação. E ele diz que nossos traços de personalidade são caracterizados pela forma costumeira, através da qual percebemos o meio ambiente e a nós mesmos. Então, de acordo com o que nós vamos vivendo, nós vamos formando a nossa personalidade, de acordo com o meio ambiente, onde nos encontramos, com a convivência, tudo isso vai moldando o ser. Eu chamo a atenção para esse último parágrafo aqui que nós vamos ler, porque é extremamente importante o que Hamed coloca. Ele diz que ninguém escolhe ter um temperamento complicado intencionalmente. Quem buscaria de propósito edificar para si uma personalidade hipersensível, obsessivo-compulsiva, narcisista, possessiva-agressiva, superdependente, maníaco-depressiva, excessivamente ansiosa ou obcecada por detalhes? Eu acredito que ninguém escolhe ter essa personalidade tão complicada. Por isso que ele diz, precisamos compreender e respeitar as dificuldades de mudança das criaturas. Mudar implica processo de demolição e reconstrução. Não se trata apenas de escutar certas regras de conduta, mas sim de desembaraçar-se de outras tantas acumuladas nas noites do tempo. Então, às vezes a gente tem pressa. Se a pessoa já está há um tempo na casa espírita e não muda nunca. Não é fácil. É aquele trabalho, como ele coloca aqui, processo de demolição e reconstrução. Não é uma coisa que eu aprendo assim só porque eu já li um livro, só porque eu assisti uma palestra, só porque eu estou num grupo de estudo. Isso requer tempo. Como requereu muito tempo das nossas vivências, das nossas experiências, a gente ir se construindo dessa forma. E aí ele pergunta, com que direito decidimos o que está certo ou errado e impomos isso a alguém?
Muitos de nós temos o hábito de dar lições de moral aos outros. Para nós, não, né? Aos outros. E na vida, cabe-nos tão só promover diálogos fraternos de ajuda mútua, encontros sinceros de alma para alma. Então, está muito claro aqui, com a fala do Hamed, quanto nós precisamos desse estudo. Em particular, a minha pessoa, e por isso eu estou iniciando e dividindo com vocês o estudo que eu vou fazer dessa obra. Então, nós temos aqui a fala do Batuíra também, que é um ser que vivenciou aqui na Terra. Ele criou grupos espíritas em São Paulo, Minas Gerais, no estado do Rio de Janeiro, proferiu conferências espíritas por toda parte, criou a livraria e a editora espírita também, foi impressor e tipógrafo, e mais algumas informações vocês poderão pesquisar na internet sobre ele, se tiverem interesse. E ele, fazendo os agradecimentos da obra, ele diz que o trabalho dele aqui representa os frutos humildes de nossas experiências no grupo espírita, acrescidos de um sumário de anotações relacionadas à vivência de outros ceareiros. Então, ele vai trabalhar muito a questão da liderança espírita nesse livro, muito relacionada às experiências que ele vivenciou nos grupos espíritas. E ele diz, não nos moveu a pretensão de escrever um guia completo de boa convivência. Então, ele não está aqui apresentando um guia completo de boa convivência. Ele trouxe alguns apontamentos e, é claro, a gente vai, ao longo da leitura, também acrescentando aqueles das nossas vivências, né? Sabemos, no entanto, que há dias de difíceis exames, em que a tempestade da discórdia derrama na lavoura da lei comum desordem, desânimo, deserção e acusações. Todos nós vivenciamos essa fase tenebrosa do trabalho, né? Volta e meia acontece isso, alguns irmãos que simplesmente, ou nós mesmos, simplesmente vamos além daquilo que nos compete enquanto criatura humana dentro do trabalho e conturbamos o ambiente de trabalho, discórdias, dissensões, uma série de outras coisas. Então, ele vai trazer muita informação relacionada a esse campo. Já a Lourdes Caterine, ela vai trazer muita coisa relacionada ao atendimento fraterno. Com relação à Lourdes Caterine, não tem nenhum registro biográfico dela, pelo que eu consultei, né, da sua última encarnação na Terra. Na literatura espírita, neste livro, ela é apresentada e reconhecida na condição atual de um espírito benfeitor. Você está assistindo Conversa Fraterna com Dora Rodrigues. Por muitos anos, ouvi pessoas de todas as idades e de ambos os sexos, e com elas aprendi a dar, receber e explorar o universo da convivência. Cada uma cooperou com uma nova semente de sabedoria no solo de meu coração. Então, ela traz a experiência de vivências, de aprendizados, de momentos em que ela se dedicou a essa atenção às pessoas que a buscavam em busca de auxílio, de serem ouvidas. E eu vou passar agora a leitura do texto, que é muito importante, cada parágrafo desse, quando ela diz: no entanto, a cada dia que passa, encontro mais criaturas sequiosas de orientação que buscam na mensagem espírita um alívio para suas dores físicas e morais. Todos nós vamos constatar essa realidade na nossa prática espírita também. Indivíduos inseguros que esperam defesa, doentes que pedem remédio, iludidos que buscam a verdade, ignorantes que necessitam de instrução, traídos que anseiam consolo, revoltados que reclamam consideração, médios que procuram esclarecimento e outros tantos que solicitam auxílio fraterno e refrigério para a própria alma. Então, ela simplesmente fez um quadro aqui das nossas tarefas, né, das buscas que chegam à nossa casa, das pessoas que atendemos, e com certeza, ao longo da obra, a gente vai encontrar muita orientação. Segue dizendo: todavia, para que de fato possamos abrir o coração e orientar com eficiência,
Precisamos, antes de tudo, aprender a arte de bem ouvir. Tem pessoas que pensam que bem ouvir é sentar ali, a pessoa chegar e falar, e ela está ali, muitas vezes, nem tão presente. Há alguns inconvenientes que interferem muito na compreensão dos reais sentimentos expressos pelo entrevistado. Ou ficamos presos às ocorrências em si, às reclamações e aos conflitos que ele apresenta, ou nos desligamos pouco a pouco daquilo que ele está revelando e passamos a nos envolver com nossos próprios problemas e questionamentos. Isso aqui a gente precisa estar atento, porque são duas realidades que ocorrem conosco, que podem ocorrer. A gente fica muito presa ao relato da pessoa, às lamúrias da pessoa, às reclamações, sem atentar para o fato que realmente está motivando aquela situação. Ou então, aos poucos, ir se desligando. A pessoa está falando e eu já estou pensando em outra coisa, a mente já foi embora, já não está mais presente ali, né? Acabamos por não ouvir, e muito menos identificar o que o entrevistado, na verdade, está querendo dizer. Veja bem, a reclamação, a revolta, tem um fundo por trás disso. Na verdade, ele nem sabe, mas ele está dizendo algo. E se a gente estiver atento, a gente vai conseguir perceber, para poder melhor auxiliar. Muitas vezes descobrimos que não orientamos as pessoas devidamente porque deixamos falar primeiro os preconceitos. Não ouvimos nem auxiliamos, mas julgamos tudo por eles. Outra questão que a gente precisa ficar atenta: preconceito. A pessoa está falando de uma situação que a gente já tem um preconceito com relação àquela questão e a gente já se mantém afastado. A gente já não está com empatia com a pessoa, de maneira nenhuma. E aí a gente não consegue auxiliar, porque a gente começa a julgar. Começa, isso aí a pessoa foi por isso, a pessoa também... E a gente começa a fazer julgamento da pessoa. Como é que a gente vai ajudar dessa forma? Ficamos mais ansiosos para dar respostas de acordo com aquilo que imaginamos do que orientar pura e simplesmente, levando as pessoas a lançar mão do seu potencial e a resolver elas próprias suas dificuldades. Então, ao invés da gente se preocupar em ajudar a pessoa, fazer com que a pessoa reflita sobre aquela situação, sobre aquele momento, e lance mão do seu potencial para resolver as questões, porque é ela quem vai resolver as suas dificuldades, não somos nós, a gente fica ansioso para dar resposta de acordo com aquilo que a gente imagina que seja. E não trabalha essa questão da reflexão com a pessoa. Por isso ela diz, apenas ouça. Na maioria das vezes, uma atenção silenciosa tem maior poder de consolo e cura do que 1000 palavras bem intencionadas. Então, essa obra, ela com certeza vai nos trazer um direcionamento muito bom para o trabalho. Inicialmente, nós vamos estudar os textos da Lourdes Catherine, que está muito relacionada ao trabalho na casa espírita, de atendimento fraterno. E quando concluirmos esse momento com ela, que a gente vai passar para a questão da liderança. Mas, só rapidamente falando, essa obra é interessante porque, inicialmente, ela cita alguns casos, como se alguém estivesse colocando uma necessidade, uma dificuldade, como às vezes a gente atende na casa espírita, e, em seguida, ela vai trazendo as orientações. Muitos desses casos aqui nós vamos identificar como algo que a gente já atendeu. E vai ser muito bom para a gente perceber como é que a gente foi no diálogo, como é que a gente recebeu essa pessoa. Eu tive preconceitos, eu estava atenta, ou nessa hora eu estava distante, porque às vezes a pessoa se distancia tanto que perde o fio da conversa. Quando ela volta, ela não sabe o que a pessoa disse. Então, essa obra ela vai nos ajudar. Com certeza, e eu espero que
na próxima semana você esteja aqui conosco, acompanhando, porque nós vamos estudar capítulo a capítulo. Uma boa semana e até o próximo programa.